Sólidos. Lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LIDE inova. O LIDE ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LIDE educa. O LIDE colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LIDE conecta. O LIDE promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LIDE conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LIDE participa. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do LIDE Talks Rio Grande do Sul, essa que é a 26ª edição. Quero agradecer à Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, dar as boas-vindas aos nossos filiados, convidados, imprensa que estão aqui nos assistindo. E o tema de hoje é um tema extremamente relevante, que é as perspectivas da saúde no pós-pandemia e os reflexos nas empresas. E para falar sobre esse tema, nós reunimos aqui novamente um time de craques que vão poder debater durante essa 1 hora todo esse cenário, todo esse tema tão relevante para o cenário mundial, não só do país. E hoje a gente vai estar aqui recebendo Daniel Giaccheri, diretor fundador da São Pietro Saúde, o Daniel, que é formado em administração de empresas pelo INSPER São Paulo, mestrado em administração com foco em finanças pela PUC São Paulo e diretor fundador da São Pietro Saúde. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser uma honra te ouvir conosco para esse debate tão importante. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com você e com seres tão inspiradores aqui como o Mohamed e o Pedro, né, que são líderes na nossa área e na área da saúde. Então é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Nosso outro convidado é o Pedro Benedito Batista Júnior. Pedro é médico formado pela PUC São Paulo, cirurgião geral pela BP de São Paulo, MBA em Health Sector Management and Policy pela Universidade de Miami e diretor executivo da Prevent Senior. Pedro, muito obrigado por ter aceitado também o convite. Uma satisfação poder te ouvir aqui conosco hoje. Obrigado, Eduardo, pelo convite. É sempre um prazer estar junto do Mohamed, Daniel, e poder falar aí para toda a população rio-grandense sobre saúde. E também Mohamed Paini. Mohamed, que é CEO no Hospital Moinhos de Vento. Ao longo de sua carreira, trabalhou como diretor para a América Latina das redes hoteleiras Starwood and Marriott, tendo iniciado sua carreira na empresa de consultoria Arthur Andersen. Também atuou no setor de oil and gas, na área de upstream, além de graduação em ciências econômicas e mestrado em filosofia. Possui extensão executiva pela Harvard Business School, com ênfase em estratégia, e também pelo MIT Sloan, com ênfase em inovação. Defensor da colaboração criativa, da humanização no atendimento de saúde e do compromisso social das empresas com o país. Em 2019, foi reconhecido como CEO do ano no Prêmio Destaques da Saúde da FERROSUL. Foi presidente da CONA-HP no ano de 2019 e atualmente é conselheiro na ANA-HP na gestão de 2021 a 2024. Também CEO do Hospital Moinhos de Vento. Mohamed, muito obrigado também por ter aceitado o convite de estar conosco. Vai ser uma honra poder te ouvir durante essa 1 hora. Obrigado, Eduardo. É um prazer aqui estar com o Pedro e o Daniel. Uma honra para mim estar presente aqui com vocês. Então, já iniciando aqui essa edição,
que o desafio foi... A gente tem falado muito sobre a questão da saúde agora durante a pandemia. E a gente sabe dos reflexos e de tudo que tem ocasionado nesse mais de um ano. Aí a gente já está quase 14, 15 meses durante esse cenário de pandemia aqui no país. Mas o desafio foi falado quais são as perspectivas da saúde no pós-pandemia. Eu acho que aqui a gente já tem tentado trabalhar num cenário de pós-pandemia, tentando trabalhar. Eu acho que as empresas elas têm que estar olhando sempre o reflexo para frente. Eu acredito que a gente está num momento importante de pensar sobre isso. Então, para falar sobre esse tema, eu já convido o Daniel para dar a sua primeira explanação e falar qual é o que vocês têm visto, Daniel, dentro da São Pietro e qual é as perspectivas do setor da saúde no pós-pandemia e como é que isso vai se refletir nas empresas. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Bom, até inclusive um pouquinho antes aqui de iniciarmos ao vivo, estava conversando com o Mohamed e com o Pedro quantas são os desdobramentos e as variáveis que nós vamos encontrar e já estamos encontrando, né? Então, até comentávamos que seria difícil sintetizar de uma forma tão rápida tudo o que está acontecendo, né? Diante disso, né, diante de todos esses desdobramentos, eu pensei em falar sobre o que mais a gente está, na minha opinião, que está mais impactando aí nos próximos anos e no futuro, que é algo que já vem crescendo há muitos anos, que é a parte da saúde mental, né? A gente podia falar aqui de várias outras tendências, tal como a presença crescente da telemedicina, né, uma maior procura por medicina preventiva, isso vai acabar ocorrendo, planejamento de saúde com check-up, até mesmo estudos que estão de afastamentos e faltas nas empresas por doenças virais bacterianas, né, que as pessoas estão trabalhando em home office, estão usando as máscaras, então até tem a parte positiva disso tudo, mas eu pretendo destacar bem aqui a parte de saúde mental e antes disso contextualizando um pouco a respeito do mercado, né, que infelizmente é um consenso de que essa será a maior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929. E como reflexo disso, a gente pode notar impactos em diferentes setores da economia, né, que posteriormente acabam impactando também o que na saúde mental das pessoas, né? Por exemplo, os hotéis com foco em trabalho, estima-se que pelo menos 50% deles desaparecerão, né? Como que vão ficar as viagens, os congressos, né? É interessante trazer uma pesquisa da Febraban que mostra que quase 50% das pessoas afirmam que pretendem frequentar menos os shopping centers e reduzir drasticamente a frequência em bares, restaurantes após a retomada total das atividades. Então, são diferentes setores da economia que sofrerão impactos significativos, né? A própria home office, que deve seguir com forças, a gente já enxerga muitos escritórios fechando, né? Havendo uma vacância grande de prédios e salas comerciais, ou seja, uma mudança grande no setor imobiliário também. Então, vamos pensar um pouco no impacto disso na cabeça das pessoas, no pensamento das pessoas que trabalham nesses setores da economia, né? Será que eles terão emprego? Será que minha empresa vai continuar a existir? Será que teria espaço nessa nova ordem que está se instaurando? Será que vou conseguir me reinventar para essa nova realidade? Isso tudo impacta diretamente na saúde mental das pessoas, né? Mas, apesar disso, também, né, tem pessoas que estão repensando os objetivos pessoais, o trabalho, a saúde, a forma de remuneração, ou seja, as empresas têm que estar muito atentas a toda essa questão psicológica que está mudando dentro de todos nós, de todas as pessoas, né? Essas reflexões, né, acabam impactando nos investimentos e na intensidade de planejamento das empresas, né? Então, cada vez mais, isso já, obviamente, já era um movimento, mas a pandemia fez com que esse se acelerasse, né? Uma intensidade maior em gestão, em planejamento, em verificar como que o poder de reação das empresas enquanto as mudanças de mercado e, principalmente, né, de uma forma geral, o investimento nas pessoas, né?
também teve uma pesquisa agora realizada pela IBM com mais de 3.000 CEOs em todo o mundo, inclusive CEOs aqui do Brasil, mostrando que quais serão os maiores desafios, né, para esses gestores, para esses líderes, né? No topo da prioridade desses líderes já aparecem 4 elementos que foram considerados: gestão de talentos, mudança na mente discutível, que isso também, né? Tecnologia hoje, né, está acelerando de uma forma nunca antes vista, né? Uma forma de compra total pelo e-commerce, a força de trabalho através de home office, né? Existem estudos que todas as empresas estão realocando muito parte do seu budget, do seu investimento para a tecnologia. E quem não fizer isso, na minha opinião, vai ficar fora de mercado, né? Então, tecnologia é fundamental. Parcerias, né? A gente vê algo antes, né? Vou citar algo do nosso setor, que é a parte da telemedicina, né? Que você tem que unir o médico, né? Toda a expertise médica com uma parte tecnológica, com plataformas que façam com que esse médico chegue de forma remota até a casa do seu paciente, né? Então, parcerias são fundamentais, mas os 2 outros elementos fundamentais que foram citados pelos CEOs é a mudança de mentalidade, né, na gestão e a gestão desses talentos, né? Então, que estão totalmente relacionadas e diretas com os colaboradores, né, e com a saúde mental destes, né? Então, quem não o que foi mencionado é que por todos e que corrobora é que identificar o problema e manter as portas abertas para diálogo, né? Quem não conseguir fazer isso não vai afastar cada vez mais o colaborador, que vai ter uma tendência maior em desenvolver patologias, né, relacionadas à saúde mental, né? Redesenhar processos e fluxos, né? Empresas que não fizerem isso, né, porque os fluxos, os processos mudaram todos, né, com a pandemia, né? Exemplo disso, as pessoas não têm mais os contatos, as reuniões mudaram, a comunicação mudou, e as pessoas ficam sem entender, às vezes, até onde vai a tua responsabilidade, até onde vai a minha, né? Reforçar a importância dos esforços coletivos, né, das pessoas se ajudarem, reforçar a importância das atividades físicas, né? O pessoal trabalhando muito em casa, a questão de isso implicar né, em outras patologias não mentais agora, mas que também são correlacionadas, né? Se você não tem uma saúde do corpo, é comprovado já que a sua saúde mental também não fica bem. Então, nós temos que ser os precursores dessas mudanças. A gente tem que entender, né, dentro das empresas, que a atenção ao colaborador vai ter que ser diferente agora, né? A gente vai ter que estar mais do lado de todos os nossos colaboradores, né? Eu estava também citando aqui, conversando, que as empresas estão ampliando muito a questão de atendimentos através de psicólogos e psiquiatras, e isso tem um impacto positivo, né? Quem não conseguir dar esse tratamento às suas empresas vai perder os seus talentos, né? Então, outro dado interessante é que o International Stress Management Association revelou que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho agora apresentam sintomas de ansiedade, né? O que corrobora com essa nova forma de gestão que a gente está tentando procurar e desenvolver. São causas aí de burnout, o tratamento injusto no trabalho, isso são as percepções dos trabalhadores também, capacidade de administrar a carga de tarefas, comunicação pouco clara, a falta de apoio, de prazos, de toda essa questão de planejamento. Então, eu acho que uma das grandes preocupações, realmente, se não for a maior, no meu ponto de vista, para os próximos anos, para agora, o pós-pandemia, nas empresas, é a questão da saúde mental dos seus colaboradores, né? Por isso a gente tem que elogiar os funcionários no dia a dia, empoderar as equipes, dar voz às pessoas, reconhecer os esforços de forma clara, né? E, por fim, sempre procurar trocar ideias com parceiros, como a gente está fazendo aqui, porque é algo que
ninguém tem a fórmula ainda, né, de como tem que ser feito, de como que a gente vai atingir de forma positiva os nossos colaboradores para que eles possam performar, para que eles possam contribuir, né? Pois, né, sem saúde mental, sem as pessoas, né, terem esse apoio das empresas, a construção vai ficar muito mais difícil, né? Que a gente precisa de uma troca mútua aí, né, dos colaboradores e das empresas. Então, esse é o principal ponto que eu gostaria de destacar em relação à pós-pandemia, né, é esse foco na prevenção e da saúde mental e das doenças psíquicas dos nossos colaboradores, das colaboradoras de todas as empresas que atuam aí no nosso país. Obrigado, Daniel. Acho que as tuas reflexões foram bem interessantes, bem importantes. Eu acredito muito nisso e eu vejo que o que a gente está passando aqui é um cenário semelhante a um cenário de guerra. Então, e a gente vai ter um novo mundo, um renascimento, onde as pessoas mudaram, as percepções mudaram, as empresas mudaram. E eu já aproveito nas tuas falas para passar a palavra para o Dr. Pedro. A Prevent Senior, ela tem como o slogan Plano de Saúde Especialista em Pessoas. Como é que vocês estão lidando com essa mudança das pessoas, essas mudanças de cenário para se adaptar a esse renascimento pós-pandemia do mundo? Obrigado, Eduardo. Bom, a gente sempre tem que entender quais que são os fatores de movimento que estão acontecendo ao nosso redor. Fundamental para qualquer situação nova que a gente está vivendo ou de situações que a gente vai enfrentar é justamente a gente entender a adaptação que nós precisamos fazer. Quando a gente pega grandes exemplos no mundo de variados setores, aqui eu sei que tem muito empresário, o grupo ele é formado por grandes empresários do sul do país, e sempre que você vê um grande líder de mercado ou então uma grande empresa, vamos pegar o exemplo, para sair um pouquinho da saúde e depois eu já volto na sequência, vamos pegar a Apple. Qual que foi a grande situação da Apple? Ela se adaptou a um entendimento de tecnologia que era muito mais desejado por um específico grupo. Então, a velocidade da Apple em relação aos seus concorrentes criou uma distância gigantesca. Ela passou a ser muito mais veloz em desenvolvimento, muito mais veloz em entrega e satisfação. O que acontece na pandemia, o que acontece nas grandes mudanças populacionais é exatamente a mesma coisa. A gente está diante de uma situação causada por um vírus que as pessoas não conheciam e achavam que sabiam a velocidade com que ele iria causar mudanças, ou melhor, a velocidade com que ele iria se desenvolver. E aí simplesmente começaram a associar com outros vírus conhecidos. Ele vai ter uma velocidade aí de 1 ano, então a gente vai ter que tomar cuidado, porque o ano que vem acaba, ano que vem está tudo tranquilo. Só que isso não foi configurado. O ano que vem ele começou igual ao ano anterior, com novas ondas, com novos processos, com repetição de erros de toda a humanidade. Não foi de só um setor ou outro setor. Apesar de sempre isso ser uma praxe da população, do ser humano, querer encontrar erros e culpados, fica nítido que o mesmo erro que cometeram em março do ano passado, grande parte da população cometeu esse ano de novo. E não se adaptou a justamente essa mudança que era necessária. E, novamente, fecham os empregos, novamente reduzem os modelos de economia, novamente os hospitais voltam a encher, justamente porque, mesmo diante de algo que elas desconhecem e que não haviam entendido a velocidade, se portaram da mesma maneira. E aí vem justamente as necessidades do entendimento. Você entendeu qual que é a velocidade desse vírus? Você entendeu qual é o ciclo dele? Se você entendeu, significa que você se adaptou. E pelo menos na mesma velocidade que ele, você está continuando, você está conseguindo seguir. Maravilha, você entendeu a mesma velocidade do vírus. Entendeu? Maravilha. Não entendeu? Colapso.
colapso no oxigênio, colapso nas medicações, colapso nos leitos, colapso no comércio. E as pessoas simplesmente se tornaram escravas de um vírus. É o vírus que decide se você pode ir na casa dos seus pais. É o vírus que decide se você pode ir ao supermercado. Em algumas cidades, é o vírus que decide se você pode abastecer ou não o carro. E isso se tornou normal. Não era esse o novo normal que as pessoas imaginavam. Então, vamos voltar para a conversa de velocidade que você entende daquela doença. Ok, estamos falando de uma doença. E eu digo isso porque eu vou dar algumas situações aqui que você, como empresário, deve utilizar, porque foi o que nós utilizamos aqui, para justamente se adaptar ao sistema que nos foi imposto pelo vírus e continuar na mesma velocidade que ele. E aí, na hora que você tem uma doença, você precisa diagnosticar a doença. Grandes países no mundo inteiro, foram pouquíssimos, mas os países que tiveram melhores ações foram os que diagnosticaram a doença com mais brevidade. Testagem em massa. Para qualquer gestor de saúde que você perguntar para ele se ele prefere gastar com testagem em massa ou se ele prefere gastar com leitos de UTI, na conta fica fácil responder. É com testagem em massa. A Prevent Senior, ela não colapsou nessa onda que aconteceu justamente porque nós iniciamos modelos de testagem em massa e estimulamos nossos clientes a testarem todas as semanas. Começamos avaliando um pouco, entendemos qual era o volume de pacientes que iam procurar os testes, entendemos qual era a porcentagem de pacientes contaminados e o quanto isso refletia no volume de internações. Ou seja, você entra no ritmo e na velocidade daquela doença, utilizando medidas extremamente importantes para coibir que ela faça um estrago que não é agradável. Maravilha. Entendemos o ritmo da doença. Pegamos os pacientes na testagem rápida ali no momento de início da doença, sem sintomas, nos primeiros dias. Atendimento médico. Atendimento médico justamente para orientação, isolamento dessa população que está contaminada e não deixar ela divagar pelo sistema público, pelas ruas, na casa dos outros familiares, no seu trabalho. E isso gera controle. Poxa, mas é tão simples. Empresas tentando comprar vacinas que não existem. Poxa, então por que as empresas não investem na testagem em massa dos seus colaboradores? Para gerar segurança do trabalho. Para gerar modelos que tragam tranquilidade para os prefeitos poderem atuar. Esses são modelos que colocam populações organizadas dentro de modelos de segurança. Invejamos o Japão, invejamos Taiwan, mas não fazemos igual. Só que as boas práticas estão sempre correlacionadas. Maravilha, isolamos o paciente, cuidamos dele com a atenção médica correta, reduzimos a quantidade de busca por internação hospitalar, protegemos o sistema hospitalar, reestrutura-se todos os sistemas, porque aí você tem capacidade de olhar à distância, capacidade de olhar com tranquilidade e não tomar medidas que possam ser calamitosas. Poxa, mas uma cidade como São Paulo é difícil, com certeza. Uma cidade como São Paulo é ultra difícil. Movimentos populacionais gigantescos, metrô com milhares de pacientes diariamente, ônibus, milhares de pacientes diariamente, e grande parte da população, infelizmente, sendo escravizada por uma situação que não gostaria. Conseguiríamos fazer isso em Porto Alegre? Poxa, Porto Alegre também é uma cidade consideravelmente grande, mas uma cidade extremamente bem organizada, com lideranças que conseguem fazer isso. Eu estou justamente falando isso, por quê? Porque a doença, ela continua. Quem está imaginando que passou, que está amenizando, que está tranquilizando, lembrem-se que ela seguiu um patamar em julho do ano passado,
decaiu e depois de outubro, novembro, ela voltou a crescer. Então, nós temos uma previsibilidade lógica de que ocorra a mesma coisa. E o que nós faremos? Continuaremos debatendo e escutando milhares de opiniões que não se conversam e não se fundem? Ou que não se discute? É notório que toda unanimidade é burra. Então, por que as medidas que são tomadas, elas não podem e não devem ser adequadas a toda a população? Mas, para isso, precisa ter argumentos plausíveis. Precisa ter conhecimento do que está sendo feito. E conhecimento só vem com dados gerados através da investigação daquela população. Então, é um momento de nós ainda pensarmos nos erros que cometemos lá atrás e utilizá-los para prepararmos o que faremos daqui para frente. Porque a última coisa que eu quero é ver o meu amigo Mohamed não podendo vir para São Paulo para a gente poder fazer atividades que incrementam ainda mais a saúde no país, ou eu poder ir para Porto Alegre para justamente poder iniciar nossa operação em Porto Alegre, porque existe um vírus que está impedindo a gente de fazer isso. Não dá para ter hospital superlotado porque a população não foi orientada, não foi testada e não foi preparada para isso. Isso foi falado. Qual era o problema deste modelo de vírus, de pandemia? Se a população não se cuidar, os hospitais não irão aguentar, haverá colapso. Mas grande parte da população optou por fazer o que achava mais adequado. E não houve cuidado. Os grandes empresários que hoje pleiteiam, vamos abrir, chega de lockdown, eles não testaram os próprios funcionários para saber se eles deveriam ficar em casa ou não. Então, se você é um desses empresários que você está me ouvindo falar, por favor, mude o seu posicionamento e proteja o seu funcionário e sua família para que você possa exigir algo. Nós temos 15 mil funcionários em São Paulo. Dos 15 mil funcionários, nós tivemos 2 perdas. Infelizmente, de funcionários que nós não conseguimos fazer testagem antes deles desenvolverem sintomas. Isso é muito diferente, porque você traz segurança. Quando você está dentro de um ambiente hospitalar, ambulatorial, de diagnóstico, se você não prover segurança de trabalho para o seu funcionário, você não tem segurança para o seu paciente. Olha a responsabilidade que nós temos. Então, a minha explanação ela é nesse ponto. Entendam a velocidade da situação que está acontecendo com vocês e tomem posicionamentos que não sejam repetitivos em relação ao erro que já foi cometido. Doutor Pedro, obrigado pela exposição. Acho muito relevante ter colocado esse tema da testagem. Acho que isso foi um tema muito debatido entre nós, empresários, de que forma a gente conseguiria dirimir os impactos. E eu acho que essa testagem em massa é um meio que muito eficiente e que não foi utilizado. Inclusive, nessa semana passada, nós tivemos com a Luísa Trajano, que está com o movimento Unidos pela Vacina. Eu já fiquei pensando aqui, a gente pode fazer um movimento Unidos pela Testagem, para também ter, para equilibrar, porque eu acho que um equilíbrio entre testagem e vacina a gente conseguiria ter um impacto mais eficiente ainda disso. E eu já queria agora passar para um tema que foi colocado, que é a dificuldade, a imprevisibilidade desse vírus. E a imprevisibilidade desse vírus, ela impacta na gestão do negócio, de que forma a gente vai... Tudo que é a grande desafio do gestor é o cenário, a previsibilidade ou a imprevisibilidade. E o Hospital Moinhos de Vento é uma referência, e sempre foi uma referência na questão de gestão, sempre é um hospital na saúde, na gestão, sempre teve essa qualidade do atendimento. E eu me lembro que no começo da pandemia, nós tivemos aquela onde tudo parou em março
E aí não tinha, os casos de Covid eles não tinham aparecido ainda aqui no estado, e as cirurgias eletivas elas também tinham parado. E aí os hospitais estavam vazios naquele momento, no primeiro momento, e aí foi se colocado, de que forma faz uma gestão dessa forma, em que as pessoas não estão indo nos hospitais, eles precisam sobreviver, e depois, de uma forma, agora que chega um vírus, quando todo mundo fala 2020, chegue logo 2021 e as coisas vão ficar boas. Tem muita gente querendo voltar para 2020, né? Então, Mohamed, eu queria que tu falasse desse cenário, dessa dificuldade de gerir tantas imprevisibilidades que aconteceram e estão acontecendo na saúde durante esses últimos mais de 365 dias. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Eduardo. Novamente queria agradecer a você e a Lide pelo convite. Uma honra para mim estar aqui, principalmente com o Daniel e com o Pedro, de quem eu gosto muito. O Daniel falou do reflexo psicoemocional nas pessoas, né? Depressão, ansiedade e uma série de outros elementos, do cuidado com o colaborador. E o Pedro falou sobre esse alinhamento ou desalinhamento, sobre a questão do comportamento e de que forma a gente pode atuar de forma mais assertiva na prevenção e também nessa insegurança que a gente tem, ou na falta de previsibilidade entre qual é o momento que as coisas vão melhorar e a imprevisibilidade do vírus. Esses dois pontos estão muito conectados com a tua pergunta, né? O primeiro ponto é que a gente sabe muito pouco, e esse que o Pedro falou aí, né? A gente sabe muito pouco. Eu mesmo cometi, não é um erro, mas eu estava nos Estados Unidos quando começou. Nós somos afiliados a Johns Hopkins e nós pertencemos ao PROAD, com um grupo de mais 5 hospitais de São Paulo, entre eles o Einstein, o Sírio e outros, o HCOR. E, na época, o antigo ministro chamou a gente, trouxe os dados, a gente já estava monitorando, que a situação era muito grave, né? E a gente sabe, né? O Pedro sabe também, a questão do quanto esse vírus, a força dele está na fraqueza dele. Se um vírus é muito letal, ele morre junto. Acho que foi o Ebola, né? E todo mundo achou que ia ser fulminante. E ele foi tão fulminante que ele morreu junto com o hospedeiro dele. E esse vírus ele é muito interessante, porque tem gente... Minha mãe teve Covid no Rio, eu sou do Rio, e saiu dessa. E bem, e gente jovem que eu vejo, eu tenho pacientes aqui no hospital, que é um negócio estranho, você não sabe o que acontece, o porquê disso. E lá em março, abril, eu decidi fechar, antecipei. No primeiro momento teve a transmissão comunitária em Porto Alegre, o meu diretor médico, chefe da INFEC, a gente comunicou ao secretário antigo e ao prefeito que nós iríamos comunicar o primeiro caso de contágio comunitário que aconteceu no nosso hospital. E o que vem na nossa mente, né, Eduardo? A gente tem muita... Eu sou executivo, eu estou na saúde, mas eu sou um executivo. Eu tenho conta para pagar aqui também. Então, eu estou no mesmo lado dos empresários. Só que eu tenho uma responsabilidade. Naquele momento, eu não sabia se ia ser um tsunami, o que ia acontecer. O que aconteceu é que o tsunami não veio e eu tomei um prejuízo gigantesco, porque eu tenho um custo fixo aqui. Se eu disser meu custo fixo, deve ser em torno de 80... Fixo meu deve ser de 80 milhões por mês. Eu devo ter uns 65 milhões de custo fixo por mês. Mês, fixo. Rodando ou não rodando, eu tenho isso. E eu tomei uma pancada gigantesca porque não veio nenhum dos dois, não aconteceu, e a gente demorou, teve um delay aqui no Rio Grande do Sul, Pedro, em torno de 2, 3 meses. Só lá para junho é que começou a acontecer, e numa intensidade que a gente foi retomando aos poucos, com um pico de gravidade lá para agosto, se não me engano, e julho, agosto. E a gente comemorando lá para o começo do ano uma retomada, né? A gente achando, a vacina chegando, e a gente foi surpreendido logo depois do estado do Amazonas, com a variante nova aqui, de forma fulminante. Eu quero declarar aqui para o Daniel que eu sou um dos ansiosos, deprimidos e medrosos brasileiros. Cheguei ao ponto de ter, nas últimas 3 semanas,
quase 30 pessoas, não é pacientes, 30 pessoas esperando leito de UTI dentro do meu hospital. E essa sensação eu não quero desejar para ninguém, de ter que converter 60 leitos em um hospital, convertir para 130 leitos de UTI, sem equipe, conflito interno, nosso comitê é diariamente trabalhando nisso. E aí, Eduardo, esquece plano, esquece projeto, esquece estratégia, agora é guerra. E agora a gente está no pico ainda, a gente já está desativando 10 leitos, a gente continua com 110 leitos de UTI, é muito ainda. Continuamos tendo pacientes, porque a gente está sempre numa linha tênue, tem oscilações, nós aspiramos um hospital de referência para todo o Estado. A gente está retomando agora as atividades eletivas e cirúrgicas que a gente, naquele momento, no último mês, não aconteceu. A curva começa a diminuir, não no Hospital Moinhos de Vento, como a gente continua sendo referência para o mais grave, continua vindo para cá. E eu concordo com o Daniel, há muita ansiedade, a gente criou um ambulatório aqui, Daniel, que é o Saúde Plena Moinhos, que a gente quer ajudar as empresas no cuidado da saúde delas, com uma tecnologia para monitorar de forma longitudinal o cuidado no ciclo de vida do funcionário. A gente criou um laboratório, aqui um laboratório não, é uma experiência com os nossos, eu tenho 10 mil funcionários, 10 mil vidas aqui, em que eu cuido, que é uma grande experiência, depois eu tenho um case, depois posso falar com o Pedro sobre isso. É uma experiência muito bacana, tenho com preço Moinhos de Vento, podendo dar saúde para as pessoas, e a gente criou uma grande unidade, que virou uma grande unidade de atendimento. E aí, antes o foco era cuidar da saúde, tecnologia, nutrição, virou psicologia e Covid, para eu cuidar desse funcionário. Isolamos o hospital entre quem era Covid e não Covid, mas hoje o que eu posso te falar é que eu estou tentando virar a página do Covid, com ele presente aqui, para tentar pensar na estratégia futura. Então, o presidente dos Estados Unidos anterior, o Donald Trump, o Steve Bannon, que era o assessor dele, orientou ele no primeiro momento, teve um vídeo que foi lançado, orientando, mesmo eles não estando com uma relação tão próxima, ataca rápido, de forma fulminante, esse vírus. Ele demorou para entender isso, mas depois ele atacou. O Trump ele fez isso, tanto com incentivos econômicos, quanto ele falava muito, mas na hora de atacar, ele atacou de forma fulminante. O Brasil está no pior cenário. A gente está hesitando nos dois. A gente não dá dinheiro para a população, a gente não fecha, a gente não se isola. Então, assim, é um meia-boca total. E muita gente emitindo opinião, entendeu? Todos os médicos, vejo ortopedista emitindo opinião sobre infectologia, sobre vírus. E eu ouso dizer que a gente tem que ter mais cuidado com as opiniões e ter uma diretriz. Aqui no nosso hospital, no Moinhos de Vento, eu ouso dizer que a gente dá certo, vou ser pouco modesto agora, porque a gente é muito, vamos dizer, germânico. Eu sou carioca e árabe, então não tem nada a ver com germânico e gaúcho, mas eu estou aqui e é uma cultura que eu me conecto muito com a minha família, com a minha história de imigrante, e eu também sou muito germânico nisso. Então, a gente decide um caminho e vai, todo mundo. Eu tenho o meu plano estratégico, eu sei onde eu quero chegar, quero ser o melhor hospital do Brasil até 2027, já somos o segundo pela revista Newsweek e pela América Economia. Então, nos dois principais rankings, a gente é o segundo do Brasil, entre os 80 melhores do mundo, nós estamos ranqueados. Mas a gente define um caminho e vai. Eu tenho 20 projetos que ficam comigo. Eu sou o sponsor e patrocinador. E a gente segue. E mesmo quando está errado, já não faz mais sentido, a gente continua no projeto, a gente segue em frente. Eu sinto que no Brasil a gente hesita nos nossos projetos. A gente tem um projeto liberal, elege o liberal e hesita no liberal. A gente é desenvolvimentista, keynesiano, com a antiga presidenta, não sei como é que chama ela, presidente, e hesita no desenvolvimentista. Assim, dá para escolher um caminho e seguir? É keynesiano agora, o mundo está keynesiano, vamos botar dinheiro para a economia, dar dinheiro para o cidadão e vamos incentivar a privatização e desenvolvimentismo para o Estado
e por estímulo do Estado. Tá bom, vamos ser liberal. Então, fugir um pouquinho, mas no ponto da pandemia, eu sinto falta de uma estratégia única, que a gente consiga ter um olhar para o país, um olhar mais estratégico, em que a gente possa guiar os empresários, guiar a população. Porque está todo mundo sentindo a sua aflição. Minha mãe está com 83 anos em casa, 1 ano dentro de casa. É lógico que ela está sofrendo. Quem tem empresários pequenos, quem está no setor de varejo, quem está sofrendo horrores. Mas, infelizmente, não há culpados. É uma realidade. Então, a gente vê o governo federal atacando o governador, o judiciário. Gente, é uma realidade que a gente está vivendo. Não há culpados. E eu, na minha humilde opinião pessoal, acho que a gente deveria fazer um ataque mais diretivo, seja na testagem, embora que a testagem, você tem bolhas, que o cara sai da bolha no dia seguinte. Então, a testagem, para funcionar, fazendo um pequeno parênteses, você tem que ter um isolamento, você testa e isola, né? Se esse cara fura a bolha, eu tenho que testar de novo. E o segundo ponto, a questão não só da testagem, mas da vacinação. A gente hesita por questões políticas na vacinação, a gente hesita no bloqueio, a gente hesita... A gente nunca fez lockdown, então não tem lockdown. Então, a gente fica no pior cenário, os empresários sofrendo saúde, e, na minha opinião, não há uma dicotomia entre os dois ambientes. Mas aqui deixando claro o sofrimento de todo mundo, sofrimento dos empresários, sofrimento dos empregados. Hoje, 1/3 dos jovens abaixo de 30 anos estão desempregados. Isso é uma calamidade. Pessoas que terminaram, quem tem sobrinho, eu tenho sobrinho terminando faculdade, não tem estágio, não tem nada. Isso também é uma oportunidade. Educação básica, uma tragédia de educação básica hoje no país, para quem não tem internet dentro de casa. As pessoas ficaram 2 anos. Meu filho ainda pode fazer homeschooling lá, escola de alto nível, estou com banda larga, lanchinho, mas e toda essa massa de pessoas que a gente não tem? Então, eu estou aqui admitindo a tragédia que a gente está vivendo enquanto país, política, econômica, as vidas que foram perdidas. Nós perdemos 10%, 10% a 12% das vidas do mundo foram mortas no Brasil. Então, assim. Então, eu diria o seguinte, e, de novo, nenhuma acusação. A gente, enquanto sociedade, está errando em todos os pontos, em todos os lados. A gente precisa ter um olhar mais objetivo, perguntar assim, quem é o especialista dessa área? E a gente vai seguir. Não é que não é ter crítica, mas a gente seguir para tentar sofrer de forma mais curta, mas a gente poder passar adiante. E agora, o meu ponto final é sobre o que será para o amanhã. Eu realmente não sei. Eu só sei que a gente não pode parar. E aí eu vejo a Prevent Senior avançando, aqui no Rio Grande do Sul também. Eu vejo a empresa do Daniel, Moinhos de Vento, todas as empresas que fazem parte da LID. Não desistir, continuar avançando, porque não esqueçamos que, após 2008, na questão do subprime americano, já vem um estímulo econômico acontecendo há muitos anos, que parte das distorções que existem vem dali. E o segundo ponto, agora com a pandemia, os americanos estão usando uma oportunidade incrível para poder dar respostas para o governo chinês, com incentivos à infraestrutura, tecnologia, 5G americano, insumos para chips de tecnologia, material, que eles viram que não tinha um material básico lá dentro, novas alianças. Então, são 3 trilhões que estão acontecendo lá, com excesso de liquidez. Então, para os nossos negócios vão ter grandes impactos. Ou vão ter gente querendo comprar os nossos negócios, o meu não dá, tá, gente, porque o meu é filantrópico, mas, ou vamos ter muito competidor por aí que vai querer entrar aqui. Então, não está na hora de chorar a pandemia, porque o que está ruim pode ficar pior, como o Pedro falou, tem mais competição, porque tem muita liquidez aí, mas também muita oportunidade. Obrigado, Mohamed. Eu acredito que tu conseguisse colocar muito bem esse panorama aí. Eu acho que o Brasil ficou desalinhado e passou por essa situação exatamente por um desalinhamento entre político, principalmente, onde dizia fica em casa, sai de casa, bota a máscara, não bota a máscara, a vacina tal é boa, a outra vacina não é. Então, isso acabou impactando diretamente no cenário que a gente vê hoje. E,
infelizmente, o Brasil aí batendo recordes mundiais, e não são recordes positivos, e sim recordes negativos. Mas, de uma forma geral, assim, o que a gente conversa bastante aqui no LEAD ultimamente, esse ano, desde o final do ano passado, é exatamente esse ponto que tu colocasse aí no final, dessa extrema liquidez que o mundo está tendo e das oportunidades que virão nesse pós-pandemia. E eu acho que logo que a pandemia começou, a gente teve se passou em 2 meses as empresas evoluíram tecnologicamente o que se fariam em 5 anos. Se teve que se fazer isso, tu teria um planejamento para fazer essas melhorias tecnológicas em 5 anos, tu teve que fazer em 2 meses. Tu teve que botar 12 mil funcionários em casa, com sistemas, trabalhando. E o que isso é interessante? O que isso ocasionou? Melhoria da eficiência, melhoria dos custos, impactos positivos. Então, muitas empresas hoje estão relatando melhorias dos seus processos. Eu queria entender de cada um de vocês como foram feitos os impactos dessa tecnologia dentro dos seus negócios, dentro do negócio de saúde, e como isso vai impactar aí para os clientes, para a população, para a sociedade, nesse novo cenário, que eu acho que é um cenário de muita tecnologia e de melhoria dos serviços, tanto para a população quanto dos próprios, da própria gestão interna. Então, Daniel, seguindo os passos, como é que vocês estão fazendo isso dentro da São Pietro? Legal, Eduardo. Não, realmente a gente está avançando muito na questão de tecnologia, tanto na plataforma de telemedicina quanto de sistemas internos, né? Hoje a gente tem a implementação de um sistema que interliga todas as nossas unidades, né? As unidades que estão sendo inauguradas também, para que a gente tenha um ganho dentro do prontuário de exames que são realizados. Ou seja, um paciente que é de Porto Alegre, viajou para o litoral, ele vai ter uma São Pietro no litoral, que ele consegue ter acesso ao prontuário, aos mesmos exames, então não tem replicação de exames, necessidade disso, que traz o que também redução de custos para as operadoras, né? Então a questão da telemedicina, que a qualquer momento ele consegue estar tendo uma consulta com um especialista, mas precisa de um subespecialista da equipe, isso ele também consegue interagir e conseguir esse contato no mesmo momento que está sendo atendido. Então, e até da parte de comunicação com os nossos pacientes, né? Na nossa última unidade que foi aberta no Max Plaza, a gente colocou um telão bem grande. Para quê? Para estimular para estimular estímulos sensoriais visuais do paciente, então usando a tecnologia também para proporcionar impactos positivos e de bem-estar, né? Então, assim, a gente está melhorando toda a parte de comunicação interna entre os colaboradores das unidades também. Então, a gente está muito antenado na necessidade dessas tecnologias, e mais do que nunca, né? O que a pandemia fez? Com que tudo fosse mais rápido, com que acelerasse os processos, como tu mesmo colocou aqui, né? Então, a gente está até tá um profissional difícil no mercado esse, né? Que é o profissional de tecnologia de informação. A gente está crescendo a nossa equipe, porque quem realmente não investir e não se integrar, né, até com os próprios, pensando nos próprios players de mercado, né? Por exemplo, a São Pietro tem interação tanto com Moinhos de Vento, né? A gente tem parcerias com o Hospital Moinhos de Vento, tem parcerias sendo desenvolvidas com a Prevent Senior, então a gente precisa se integrar, e até nisso a gente pensa nos sistemas, né? Que sistemas que os nossos parceiros estão usando, como que a gente pode se integrar as nossas tecnologias para que a comunicação e as informações fluam de forma rápida e assertiva. Obrigado, Daniel. Doutor Pedro, de que forma aí a Prevent Senior fez esse processo de tecnologia, de melhoria dos processos, e como é que está o plano de expansão da empresa para esse ano, olhando esse cenário que o Mohamed colocou de liquidez, de oportunidades que o mundo vai trazer daqui para frente? O grande interessante da Prevent é que nós já vínhamos aí desenvolvendo nos últimos 5 anos um sistema de tecnologia
que fosse um pouco mais distanciado do que vinha sendo realizado aí no mercado. Quando a gente fala de planos de saúde ou hospitais, todo mundo pensa prontuário eletrônico. Na verdade, nós como planos de saúde, que éramos também uma rede de hospitais com modelo vertical lá atrás, e hoje se tornou um grande plano de saúde com a maior rede de hospitais de São Paulo, 62 unidades, se eu contar as unidades do Rio de Janeiro, de Brasília, as novas unidades que vão abrir Porto Alegre e Curitiba. Na hora que eu avalio isso, eu percebo que não adianta eu ter um prontuário eletrônico. Eu precisava ter justamente um sistema de integração de informações, como o próprio Daniel acabou de comentar. Nós fizemos justamente a integração dentro de um grande sistema, dentro de um data lake, dos 17 sistemas que a empresa utilizava. Nossa TI já tinha aí um escopo de mais de 100 técnicos de TI e cientistas de dados. Além disso, nós criamos ainda mais um Health Data Lab. Por que um Health Data Lab? Porque eu precisava deixar um cientista de dados muito mais próximo dos médicos. E eu coloquei 2 médicos para justamente gerirem esse Health Data Lab junto com cientistas de dados. Então, é uma equipe hoje que tem 6 pessoas que ficam a todo momento recebendo informações da equipe médica e demandas e extrapolando isso para sistemas de predição. Isso foi fundamental? Foi fundamental. Eu não conseguiria fazer hoje 10 mil consultas de telemedicina por dia se a gente não tivesse um sistema extremamente bem estruturado de tecnologia. E no interim disso, você vai desenvolvendo novos padrões de tecnologia que não eram utilizados em saúde, justamente para ampliar ainda mais sua capacidade de interpretação, que é o fundamental da tecnologia na saúde. A interpretação do que você está justamente absorvendo. Ter dado por ter não funciona. Ele tem que ser um dado com capacidade de interpretação. Então, você vincular o exame que foi feito com a orientação do médico, com a prescrição da medicação e fazer com que isso lhe entregue informações necessárias. Exemplo que a gente tem utilizado aqui nesses últimos meses. Eu tenho todos os pacientes da Prevent que foram vacinados, já catalogados em seu prontuário eletrônico, sem esses pacientes precisarem ter feito um movimento. Simplesmente porque o próprio Estado já fornece a base de dados dele, com o nome e CPF de todos os pacientes que simplesmente fizeram a vacinação, e eu, por meio de inteligência artificial, consigo extrair esse dado e trazer para dentro da Prevent os dados e encaixando no prontuário desses pacientes. Poxa, é importante isso para mim? Poxa, é fundamental. Senão eu não saberia quais são justamente as preparações e avaliações, inclusive dos pacientes que estão sendo vacinados, diante de uma situação que eu preciso entender a efetividade da vacinação. Então, olha quanta informação preciosa que a gente passa a ter. E isso é justamente o que rege modelos de expansão. A hora que eu chego em Porto Alegre, eu vou fazer isso? Sim, eu vou fazer isso. Porque cada um dos pacientes que foram comprando o plano no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro começou igual vai começar Porto Alegre, do zero, foi sendo avaliado, foi sendo convocado para fazer suas avaliações, seus exames, e aí eu começar a ter dados extremamente importantes para desenvolver modelos. Tá? Então, a gente tem aí, a partir dessa semana, nós começamos Brasília, região metropolitana de São Paulo, Guarulhos, Osasco. No Rio de Janeiro começou também Niterói e São Gonçalo, e a partir de maio já tem aí a nossa previsão de iniciarmos as operações em Porto Alegre e Curitiba, podendo aí ficar mais próximos dos nossos queridos Daniel e Mohamed. E de você também, Eduardo. Obrigado, Pedro. Mohamed, como é que, nessa mesma linha, como é que foi essa evolução tecnológica, a implementação, eficiência dos processos que foi feita dentro do Moinhos de Vento, do hospital, e quais são os planos de expansão ou na gestão daqui para frente? Bem, eu estou aqui há 13 anos, né? Então, o primeiro movimento que a gente fez lá atrás foi de ganhar eficiência lá atrás, né? Então, o INS passava por uma crise pesada 13 anos atrás, né? Então, quando eu vim para cá com
com o Dr. João Polanzik, com o Fernando Torelli, a gente vinha enfrentando, né, uma crise pesada. Então, o Moinhos tem tradição com gestão, mas ele se perdeu em algum momento, se perdeu de forma grave, para te falar a verdade. Então, a crise ajudou a gente a ter energia para fazer as mudanças que tinham que fazer. Então, primeiro foi contratar gente mais cara. Eu vejo tese de IPO, que o cara bota no ranking custo de staff por leito, e aqui a minha regra foi contratar gente mais cara. A primeira coisa é demitir 2 e contratar 1 bom. Então, isso tem que ficar muito claro para os empresários que estão vendo aqui, né? O brasileiro ainda acredita que recursos humanos é DP. Ele não entende ainda o poder do talento. Ele não sabe o que é o talento, e quando ele tem um talento, ele não sabe aproveitar e desenvolver adequadamente. A outra coisa é disciplina nos processos, né? Então, você tem que definir processos e projetos para que esses processos se perpetuem. Então, nós criamos um programa de qualidade aqui, além de a gente ter obtido o ISO, programas de qualidade que a gente premia e engaja o cumprimento das rotinas à luz do PGQP ou de uma ISO. Então, a gente estabeleceu processos de eficiência e cumprimentos de projetos, desmembrando os projetos entre projetos estratégicos, projetos táticos e projetos operacionais. E a gente acompanha na forma de painéis, desde o topo até a base da pirâmide. Então, dá muito trabalho ser diretor, gerente executivo no Hospital Moinhos de Vento. Então, para você obter aquilo que você quer, isso vale para as 2 empresas que estão com a gente, é com muita disciplina, ousadia, e crescer não é muito difícil. Se manter é que é difícil, entende? Então, eu sei que crescer também é difícil. Então, o que eu quero dizer é que no Moinhos a gente fez o beabá, seja na gestão de ciclo financeiro e na estratégia de crescimento. A gente não necessariamente fez uma estratégia de custos, a gente fez uma estratégia de desperdício. Agora, você viu aquele ditado, aquele cara que fala, pô, eu pago muito imposto. Cara, que bom que está pagando imposto, porque não tem dinheiro. Então, assim, custo, se você está com muito custo, você não pode ter despesa. Se está com muito custo, é porque você está vendendo e você está crescendo. Lógico que eu estou botando uma pincelada de folclore nessa brincadeira, tanto no custo quanto no imposto, porque isso não é verdadeiro, né, gente? Mas, na prática, que o olhar tem que ser o olhar para o crescimento e para o desenvolvimento. Então, o Moinhos de Vento trocou dívida. Dívida é ruim? Depende da dívida que você tem. Então, o Moinhos de Vento lá atrás trocou dívida ruim por dívida boa de longo prazo. A gente, quando você faz uma dívida, você tem que desenvolver qual o projeto que você tem. Então, o Moinhos de Vento é um faturamento de 150 milhões, um faturamento próximo de 1 bilhão. A gente nunca vai ser gigante, porque a gente não quer ser gigante. Eu só não posso ficar pequeno demais para caber na boca dos outros. Então, a gente sim tem um projeto de chegar a 2 bi, 2,5 bi, para a gente poder crescer. Como é que a gente vai crescer? Fazendo mais tijolo, mais parede? É o modelo que a gente vai crescer? Também, mas esse não é o único modelo. Então, o Moinhos de Vento, aqui a associação de empresários, que o Moinhos de Vento, a força, eu vejo a LID, e aí a nossa força está nisso. Está nesse coração de Schwester, que é aquela irmã luterana, freira luterana, que tem muita asepsia, higiene, organização e amor ao próximo, com a mente do empresário, que tem essa visão de futuro e de organização germânica. Mas o ponto é que também nós somos muito pouco estimulados aqui a crescer em outras áreas. E agora o novo ciclo que a gente está criando é esse, criar incentivos para novas formas de crescer. Então, hoje, o Moinhos de Vento, a gente sabe que para crescer vai ter que crescer em outras áreas. É por isso que a gente, na pandemia, quando o nosso laboratório de referência é o Fleury e todos os outros fizeram água e não conseguiram abastecer a gente com a testagem que a gente precisava, eu decidi fazer e botei mais de 3 milhões de reais na criação do meu próprio laboratório. Então, hoje, eu tenho um laboratório de biologia molecular e de genética
que foi respondendo a um problema, abriu para mim uma oportunidade. E eu já faturo quase mais de 15 milhões de reais com esse laboratório hoje, para mim e para os outros. E eu estou na vanguarda desse negócio, graças a um problema e uma crise. Quando começaram a me pedir ajuda, pode me ajudar na pandemia, as empresas do Banrisul, eu fui e criei uma consultoria. Hoje a minha consultoria, a gente tem um orçamento de mais de 10 milhões para esse ano, para diferentes setores eu vou dar consultoria. Diferentes setores, desde hotelaria até indústria, em que a gente está podendo transferir um pouco do nosso know-how, incluindo criando uma certificadora. A gente falou de fazer um instituto de pesquisa clínica. Como é que eu posso atrair cérebros, grandes cérebros, cientistas, se eu não tenho dinheiro para pagar a ele? O que eu fiz? Eu fiz parcerias com a indústria farmacêutica. E hoje eu estou me propondo a ser um dos 3 maiores centros de pesquisa clínica avançada, junto com a indústria farmacêutica aqui. E a gente saiu de 30 protocolos de pesquisa, Pedro, para mais de 200 protocolos de pesquisa em um ano. Então, atraindo pesquisadores, desenvolvendo novas drogas, com o Instituto de Pesquisa Clínica. Tecnologia, startups, a gente está criando e lançando daqui a 2 meses, junto com a Liga Ventures de São Paulo, o Atrium, que é o nosso centro de sociedade e de parceria com empresas de tecnologia, que vai estar conectada com a consultoria nossa, para fornecer essas tecnologias para a gente e para os outros. Quando o Pedro falou que monitora o paciente dele, a gente investiu num escritório de valor para monitorar a prática clínica, que a Prevent faz muito tempo, monitorar em parceria com o médico. Não é para colocar rédea, porque ele tem a liberdade de atuação dele, mas para a gente monitorar o que está sendo feito com o teu paciente, com a tua mãe que vem para cá. O ato médico é livre, mas junto com o moinho de vento. E a gente monitora através do DRG, através do Value Based Healthcare, a gente monitora a prática clínica para garantir, porque quando você vem para o moinho de vento, você vem buscando o seu médico, mas você sabe que tem uma chancela ali de alguém que monitora a saúde numa prática clínica séria, adequada, em parceria com as equipes assistenciais e com o meu corpo clínico. Como eu falei, a gente criou o Saúde Plena Moinhos, que é um laboratório para a gente cuidar da saúde dos nossos funcionários. Depois eu posso falar com o Pedro melhor sobre isso. A gente despencou custo. Tinha o Bradesco, por exemplo. Eu resolvi tomar conta, continuo com o Bradesco, mas o risco é meu. A gente despencou pela metade o custo com os indicadores de saúde subindo absurdamente. Financiamos a atividade física para os funcionários externamente. Então, vai desde a questão nutricional, a tecnologia de monitoramento do cuidado dele ao psicológico. Estamos fazendo com a Even e com a Melnick unidades externas de hub da saúde, no qual a gente cuida da rede de atenção primária com diagnóstico preventivo na origem, nas regiões onde a gente não está. E a telemedicina, nós tivemos já de mais de 70 mil atendimentos, fizemos um spin-off aí do que a gente já fazia para o Ministério da Saúde, e a gente está presente hoje no Brasil inteiro, atendendo UTIs mais carentes, no Acre, Maranhão, Amazônia, Pará, no qual a gente diminuiu a mortalidade pela metade pela telemedicina, monitorando as atividades da UTI pediátrica dessas regiões e já fornecendo no privado para entidades que queiram ter essa assessoria e esse acompanhamento do Hospital Moinhos de Vento. Então, no meio da crise, surgiram oportunidades e a gente vai avançar para onde essas oportunidades, para onde elas estiverem. Obrigado, Mohamed. Assim, quando eu digo que o assunto é relevante e as pessoas que falam são extremamente competentes, o tempo passa voando. E a gente, infelizmente, já está chegando no final da nossa live, aqui passamos 1 hora e foi extremamente relevante o que foi colocado por cada um de vocês. É um benchmark, certamente, para qualquer quem está no setor de saúde, até para as empresas, a maneira da gestão que é feita por vocês dentro das suas empresas. Então, eu só tenho a agradecer por vocês terem aceitado o convite de compartilhar todo esse know-how, esse conhecimento, essas práticas que estão sendo feitas, por tudo que fizeram durante esse cenário de dificuldade, que é um cenário de pandemia. Eu acho que não deve ter sido nem um pouco fácil
estar à frente da gestão dessas unidades, mas foi bastante relevante. Eu quero, antes de finalizar, passar a palavra para cada um de vocês para fazer as considerações finais, em nome dos filiados do LEAD, em nome de todo o LEAD nacionalmente, agradecer aí por vocês terem compartilhado esse tempo conosco. Daniel, a palavra está contigo para as tuas considerações finais. Eduardo, acho que só queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui com você, né? E te exaltar aí à frente da LEAD, um excelente trabalho, e agradecer aí pelo Pedro, que assim que a pandemia melhorar, a gente vai fazer uma visita a ele lá em São Paulo. E o Mohamed é um parceiro aqui que também nos inspira muito aqui a crescer. Então, eu tenho certeza aí que a gente sempre somando, trabalhando juntos, aí a gente vai conseguir construir novos projetos e oferecer muita coisa importante para a saúde da população. Obrigado. Obrigado, Daniel. Doutor Pedro, obrigado aí por ter aceitado o convite de estar novamente conosco. É uma satisfação sempre poder compartilhar o tempo e te passo para as tuas considerações finais. Obrigado, Eduardo. Obrigado também ao LEAD Rio Grande do Sul aí, todos os membros. É um prazer estar com vocês. Eu já vai completar um ano que eu tenho feito aí minhas idas a Porto Alegre para preparar o sistema. Já tive aí com o Mohamed, e do primeiro dia que eu conversei com o Mohamed, a gente já tinha alguns amigos em comum e parceiros em comum que nos incentivaram a principalmente fazer essa parceria entre essas duas empresas que a gente tem muito orgulho de representar. E eu tenho certeza que toda essa busca que o Mohamed está, vai ser um prazer ajudar ele a chegar nessas metas, que são metas fantásticas, muito a ser construído junto e muito a ser construído justamente em Porto Alegre, que é uma cidade que ela está se renovando a cada ano, ela quer voltar a ser uma das grandes referências do país e vai ser um prazer. E o Daniel já está coçando aí para a gente começar a trabalhar junto, vai ser um prazer gigantesco, tá? Só gente boa mesmo que vem aí visitando a gente, vem fechando as parcerias conosco e ansiosíssimo para a gente começar a trabalhar. Que bom, vai ser um prazer te receber por aqui, Pedro, com certeza. O trabalho da Prevent Senior é referência em todo o país. Mohamed, muito obrigado por ter aceitado o convite. Aí, parabéns por toda a gestão que tu vens fazendo durante muitos anos à frente do Moinhos de Vento. É uma referência também nacionalmente. Parabéns pelos números aí apresentados. Te agradecendo em nome do LEAD, e eu te passo para as tuas considerações finais. Eu já falei muito, mas de novo agradecer a você, Eduardo, pelo convite, Daniel e o Pedro pela parceria de sempre, pelo convívio aqui agora. Uma honra estar aqui com vocês. Uma palavra de otimismo. Também não sei, né? Eu falo isso, minha mulher fala para mim, não fala mais que a gente está saindo dessa. Porque eu falei com a jornalista do Chile que me entrevistou, eles estão lá numa outra onda, né? Depois da vacinação. Então, tomara que não, mas assim, em algum momento a gente vai sair dessa. Em que a gente também escute mais e que a gente tenha menos raiva e seja mais altruísta no sentido de país e menos individualista. E aproveitando a LEAD, exaltando o papel do empresário e do empreendedor no desenvolvimento do Brasil. Nós, ainda do Brasil, mesmo aqueles que têm um viés mais de esquerda, uma pegada mais social, isso eu também exalto bastante, mas não existe riqueza sem o empreendedor. Então, é essa iniciativa de querer crescer que faz com que o país cresça junto. Então, aqui, meus parabéns para a LEAD e minha salva de palmas para todo empresário e empreendedor, porque a gente precisa do país, um país empreendedor, se a gente quiser crescer nos próximos anos, né? A gente tenha menos rancor do empresário e mais apoio a ele, para que possa gerar emprego, riqueza e desenvolvimento. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel, obrigado, Pedro, obrigado, Mohamed. Que vocês que estão nos assistindo, não esqueçam de se inscrever no nosso no canal, compartilhar o vídeo, ativar as notificações para acompanhar nossa programação, que tem toda semana com assuntos relevantes de desenvolvimento econômico e social, para que possamos debater aqui a relevância de vários assuntos. Quem não pôde assistir também vai poder depois assistir esse debate no nosso canal do YouTube e poder entender ouvir esses craques que a gente ouviu durante essa tarde de hoje. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigado.